Dando sequência aqui ao nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira, as oportunidades para quem deseja aprofundar seus estudos na área da geografia estão abertas. Desde o dia 9 de abril, estão disponíveis as inscrições para o doutorado e a partir do dia 25 de abril será a vez das inscrições para o mestrado do GeoProf, Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRN, com atuação tanto no Ceres em Caicó quanto no Xixila em Natal. Para conversar conosco sobre o processo seletivo, os perfis dos cursos e muito mais, vamos agora conversar com a professora Ione Rodrigues, vice-coordenadora do GeoProf. Ione, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos que nos escutam na emissora rural. É um prazer enorme estarmos aqui para mais uma divulgação acerca do Programa de Pós-Graduação em Geografia Profissional, que agora inicia as atividades em nível de mestrado e doutorado. Para quem não sabe ainda, o que é o GeoProf e qual o foco do Programa de Pós-Graduação em Geografia? O GeoProf é um programa de formação profissional que tem como objetivo promover a formação continuada de professores da educação básica, sobretudo de professores de geografia que atuam na educação básica, mas também se expande para demais profissionais da educação. Então, esse programa tem esse objetivo de promover a formação continuada e ele se desenvolve a partir de uma proposta, de uma proposição que o estrutura sendo um programa multicamp. Então, ele tanto é oferecido em Natal, quanto a turma aqui em Caicó, no Ceres, na UFRN, evidentemente, e é um curso eminentemente presencial. Mas isso, no caso, significa que o aluno ele vai poder fazer tanto em Caicó como em Natal? Isso significa que o candidato, ao fazer sua inscrição para a seleção do mestrado ou do doutorado, ele vai precisar fazer uma opção. Qual é o camp que ele quer estar vinculado? Isso também pode possibilitar que o candidato ele inicie o curso aqui em Caicó e, eventualmente, por uma necessidade de mudança de localidade, ele pode também cursar disciplinas em Natal. Isso não tem impedimento. Qual é a diferença entre o curso de mestrado e o de doutorado do GeoProf? De fato, não só do GeoProf, mas no âmbito da pós-graduação, o mestrado ele já faz uma delimitação temática e um aprofundamento de pesquisa para quem vai realizar esse tipo de formação. No doutorado, essa verticalização ela se aprofunda ainda mais. Então, é preciso que nós tenhamos não só um campo de pesquisa, de investigação, que dê conta de um trabalho mais substancial, de um trabalho mais robusto e de um aparato tanto teórico-conceitual quanto metodológico para o desenvolvimento da pesquisa e, consequentemente, em relação aos seus resultados. No caso, são duas inscrições, né? Desde o dia 9 de abril já começaram para o doutorado, não é isso? Exato. E dia 25 de abril começa para o mestrado. Exato. Então, sobre o doutorado, que eu acho que é a grande novidade, né? O nosso primeiro doutorado profissional em geografia no Brasil e é o primeiro doutorado a ofertar de turmas aqui no campus do Ceres em Caicó. Então, em relação ao nosso doutorado, as inscrições, elas começaram dia 9, vão até o dia 8 de maio. A partir daí, nós vamos ter uma sequência de 7 etapas de processo seletivo, de modo que no dia 15 de julho nós estejamos concluindo essas etapas para que em 11 de agosto esse aluno da primeira turma de doutorado do GeoProf em Caicó e em Natal possa já estar devidamente matriculado e integrando os quadros da UFRN. Professora, quais são os documentos necessários para fazer a matrícula? Aliás, a inscrição. A inscrição, no próprio edital, que já está publicado, nós vamos ter uma série de documentos, entre eles documentos pessoais, de identidade pessoal, que tenha foto recente, pode ser o RG, pode ser o CPF, RG e CPF, pode ser a carteira de motorista que reúne esses dados, mas eu acho que o que é importante chamar a atenção, para além desses documentos pessoais, são aqueles documentos que vão dizer do perfil do candidato. Então, quem é que pode se candidatar para uma vaga nesse doutorado? Qualquer pessoa que tenha o diploma de mestrado. No entanto, o diploma de mestrado precisa ser numa área de conhecimento afim à área de concentração do programa, que é ensino de geografia. Então, eu posso ter um diploma de mestrado do Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, o PRODEMA.
Certo. Isso aí é possível concorrer. Agora, o que vai ser definidor no processo de avaliação, no curso da seleção, é se o projeto de pesquisa que eu vou apresentar para o doutorado, assim como para o mestrado, ele tem uma interface com a área de concentração do Geoprof, que é ensino de geografia. Professora, o doutorado aqui na região, certamente a longo prazo, né? A formação de professores e profissionais na área de geografia vai mudar o cenário da região, fortalece, contribui para a região? Contribui efetivamente para a região, e quando a gente pensa a noção de desenvolvimento, levando em conta a perspectiva de desenvolvimento humano, é muito importante, porque a pesquisa é um campo muito vasto de descobertas. E aí o doutorado aqui em Caicó, aqui no Seridó, melhor dizendo, né, no interior do Nordeste, isso vai promover não só a qualificação de professores, o que significativamente vai impactar na melhoria da qualidade do ensino, mas também a produção do conhecimento sobre o ensino, sobre a educação e, mais especificamente, sobre a geografia e as áreas que têm interface com esse campo científico. Eu sei que os trabalhos, as pesquisas, elas são no âmbito individual e, claro, seguindo o cronograma e a temática aí das linhas de pesquisa, mas existe uma gama de possibilidades que quem está em casa nos ouvindo agora e que vai concorrer aí ao mestrado ou ao doutorado, né, o doutorado especificamente, existe uma gama de temas que ele pode trabalhar, sobretudo aqui da região. E eu não sei se a senhora concorda, mas certamente buscar localizar a região aqui, deixar Caicó, o Seridó, no caso aqui do Seridó dos Ceres, né, deixar o Seridó no centro dessas pesquisas seria fundamental, ou seja, o aluno, o estudante, o candidato aí ao doutorado, se ele puder buscar pesquisas locais aqui, fortalece? Isso é interessante. A abordagem na geografia contemporânea, ela leva em conta a questão do que nós chamamos de educação geográfica. Então, a educação geográfica, ela considera os lugares de vivências, certo? Então, agora, o que é preciso ficar bem claro é que, por ser um programa de formação de professores, por estar focado no campo do ensino, digamos assim, então, todo esse trabalho deve dizer respeito à ambiência escolar, aos desafios da formação docente, da atuação docente, no campo da educação básica, porque é esse o nosso foco, né? A educação básica, e aí levando em conta realidades, sim, educacionais, locais, regionais. No entanto, isso não impede que professores de outras localidades possam cursar o doutorado no Geoprof. Nós tivemos, por exemplo, uma aluna do mestrado, que ela era vinculada a uma instituição de ensino superior do Tocantins, e ela concluiu o mestrado aqui, vinculado inclusive ao campo de Caicó. Com uma pesquisa que não necessariamente era daqui, né? Com uma pesquisa que não necessariamente era daqui, né? Sim, mas em tempos de cultura digital, a gente precisa pensar o local, o regional, mas a gente também precisa ter essa perspectiva de ampliação da escala geográfica, né? E aí, essa questão das escalas geográficas, elas permitem e possibilitam hoje, sobretudo quando a gente utiliza muito a mediação tecnológica nos processos de relações e interações, que a gente possa ter, sim, alunos de outras realidades e contribuir também com essas realidades educacionais. Como é que o Geoprof tem se articulado com as demandas locais, sociais, ambientais e territoriais aqui do nosso estado? Na verdade, o Geoprof, ele tem, por ser um campo de conhecimento que se vincula à geografia, então essa discussão social, essa discussão econômica, essa discussão territorial, vamos dizer assim, que envolve o Rio Grande do Norte e que envolve tanto o interior como a área litorânea, mas a nossa escala realmente já tem atendido ao Nordeste, ela tem se verificado a partir das temáticas que são propostas, considerando os desafios que a educação brasileira passa e que a educação na região Nordeste passa. E, sobretudo, envolve pessoas que têm formação em geografia, que têm formação em história, que têm formação em pedagogia. Nós temos vários alunos egressos do mestrado que tinham formação em pedagogia e que dizem respeito a situações que são desafiantes ou que a gente chama de situações problemas no âmbito do ensino, da educação no âmbito da educação básica, mas que reverberam no ensino da dimensão espacial. Então, é aí onde a gente vai encontrar a interface com a geografia. Alguma orientação específica para quem vai tentar ingressar pela primeira vez no doutorado? Sim. A orientação específica é que leiam o edital com muita tranquilidade. Não deixe para fazer isso no último dia de inscrição, né? Leiam o edital com tranquilidade para ver se você, que está pretendendo fazer esse curso, consegue se enxergar e consegue se perceber
tanto na área de concentração, que é ensino de geografia, como nas linhas de pesquisa que estão vinculadas a ela, que é saberes geográficos no espaço escolar. Então, diz de currículo, de formação de professores, de toda essa atuação que envolve a educação básica e mais especificamente, as metodologias. E aí a gente chama atenção para o fato de que, no doutorado, nós temos 17 vagas aprovadas, certo? Então, vão ser 9 vagas para o Xixila, campus Natal, e vão ser 8 vagas para o Ceres, campus de Caicó. No entanto, o processo seletivo, ele não está acontecendo de modo a que os candidatos que escolherem o campo de Caicó vão concorrer entre eles e a mesma coisa acontecendo entre o Xixila. Não. Nós temos um processo seletivo único que envolve os 2 campi e aí a distribuição por campi só vai acontecer ao final do processo, quando nós tivermos o elenco dos 17 aprovados, os 17 primeiros classificados e aprovados, evidentemente, e aí a gente vai verificar quem fez a escolha por Caicó, quem fez a escolha por Natal, e aí é que a gente vai ter essa cartografia de ocupação das vagas, certo? Então, é importante saber disso e ficar atento a essa situação. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, mais uma vez, atentem para o anexo 11 do edital. É lá que nós estamos definindo o roteiro para a elaboração do plano de trabalho. E o que é o plano de trabalho? É o projeto de pesquisa, é a intenção de pesquisa que o candidato deseja realizar durante a sua formação no âmbito do doutorado e também no âmbito do mestrado. As etapas do processo seletivo no doutorado são 7 etapas. Por quê? Porque nós adotamos, a comissão do processo seletivo adotou a prova escrita como sendo uma dessas etapas, inclusive ela é eliminatória. Então, em relação ao doutorado, eu gostaria de chamar a atenção sobre esses aspectos. Em relação ao mestrado, é dizer que aqueles que desejam realizar o mestrado, aguardem mais um pouquinho, porque as inscrições só vão começar no dia 25 de abril, certo? Aí nós vamos ter 27 vagas ofertadas, sendo 14 para o Xixila e 13 para o campus de Caicó, Ceres campus de Caicó. Todos licenciados podem concorrer, você tem o diploma de licenciatura, você pode concorrer ao mestrado do Geoprof, mas novamente vem a especificidade. É preciso que você apresente um plano de trabalho, ou seja, um projeto de pesquisa que tenha como foco o ensino de geografia. E aí, tanto na nossa página virtual, a gente já dá várias indicações dessas temáticas, desses campos de abrangência da pesquisa, como também o próprio edital, ele precisa ser o documento norteador daquele que se interessa em realizar esse curso. E no mestrado, nós temos apenas 6 etapas no processo seletivo. Por quê? Porque não há a prova escrita, certo? Não há a prova escrita. A avaliação do plano de trabalho, a defesa do plano de trabalho, a análise de currículo, e aí vem os resultados, ok? No caso, só para esclarecer aqui, na hora da distribuição no final do processo, no caso sobrando vagas aqui em Caicó ou em Natal, serão chamados suplentes? A suplência está condicionada à ocupação das vagas, certo? Uhum. E a possibilidade de desistência de alguém. São 17 vagas. Então, a gente pode ter 10 candidatos. Caicó está oferecendo aqui 8 candidatos. Vamos dizer que a gente, ao final, nesses 17, nós tivemos 10 candidatos aprovados em Caicó e apenas 7 em Natal. Então, ficaram vagas ociosas em Natal? De fato, não. Se os 17 confirmarem as vagas, o que é que vai acontecer? Essa orientação do aluno aqui de Caicó, ela poderá ser desenvolvida por um professor vinculado ao campus de Natal. Mas com o trabalho sendo feito aqui. Com o trabalho sendo feito aqui, sem problemas. E vice-versa. Também pode acontecer o contrário. Por quê? Porque quando a proposta do programa foi pensada no sentido de que nós temos esses dois polos, digamos assim, de oferta, Natal e Caicó, mas o programa é único, é um só. Então, o professor não é de Natal ou de Caicó, o professor é do programa. O aluno não é de Natal ou de Caicó, o aluno é do programa. Então, há flexibilidade, tanto no sentido do professor atuar aqui, ou seja, atuar no campo diferente do qual aquele que está vinculado, como também a possibilidade do aluno, em determinadas situações, também ser beneficiado com a oferta de disciplinas ou com orientação
no campo diferente daquele de sua escolha no ato da inscrição. Professor Ione, qual é o impacto que o mestrado e o doutorado pode ter na vida profissional e acadêmica dos estudantes? Olha, Marcos, foi uma ótima pergunta, porque inclusive nós terminamos de fazer um processo de autoavaliação do Geoprof, e aí, claro, contemplando só a turma do mestrado, né, e os egressos. Nós estamos comemorando esse ano 10 anos da criação do Geoprof, né, da primeira turma. Nós fizemos esse processo de autoavaliação no final do ano, em dezembro. E o que é que os egressos nos dizem? Eles colocam vários pontos para mostrar esse impacto. Um deles é o impacto financeiro. Eles conseguem promover na carreira. Para alguns isso aconteceu. Outros, eles conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Então, isso também é muito importante. Outros apontam a própria questão da melhoria na sua atuação profissional. Então, você já era professor, você teve a repercussão financeira, mas você tem a repercussão de uma outra natureza, que é no processo de atuação, certo? E tem também uma perspectiva que apareceu a partir da resposta deles, que é de fortalecer a pesquisa, o ensino e a extensão no âmbito da região e o empreendedorismo, que foi uma coisa assim que nós, quando vislumbramos o projeto, a gente não tinha isso em mente. E apareceu a partir da realidade deles. Inclusive, isso é muito visto aqui no campus de Caicó. Ex-alunos nossos, egressos, que eles, a partir das pesquisas que foram realizadas e dos produtos que foram apresentados, eles conseguiram desenvolver uma perspectiva de empreendedorismo. Então, eles não só publicam os seus produtos, como eles criam novos produtos a partir das pesquisas realizadas e comercializam. Aí vamos lá, como é que isso pode acontecer? Eu vou aqui citar um exemplo que é muito emblemático no nosso programa e que serve de vitrine toda a vida que nós vamos ser avaliados pelo MEC. A professora Isabel Cristina dos Santos. Ela foi a primeira mestranda do Geoprof a defender seu trabalho. E ela defendeu com uma obra literária sobre o Seridó, que ela construiu para ensinar geografia associada à literatura. A partir disso, Isabel se descobriu uma excelente escritora de literatura infantil. E hoje ela participa das feiras locais, regionais e nacionais, divulgando sua produção. E aí vem, Geraldinho, aquilo que você colocou. Por exemplo, eu lembro bem de uma obra dela que se chama Chapeuzinho Vermelho Sertanejo. Então, ela traz elementos da nossa cultura, de suas vivências, já que ela tem todo um histórico de vivências no mundo rural, cria essas histórias, produz isso, ensina geografia e outras artes e outras áreas do conhecimento, a partir de quê? Da sua experiência desenvolvida no Geoprof. A educação básica agradece? A educação básica agradece. O ensino superior fica extremamente feliz, né? Nós que estamos envolvidos nesse processo, a cada publicação da professora Isabel, da professora Gessiane e de tantos outros, né? Não adianta nem a gente tentar colocar tantos os nomes, que são vários. A gente fica muito feliz e com aquele sentimento de que valeu a pena todo o esforço, toda a angústia, todo o envolvimento com um programa dessa natureza. Afinal, nós não só estamos democratizando o ensino superior, a formação em pós-graduação, interiorizando a formação em pós-graduação, promovendo a inclusão social, não é? Como estamos também contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica, que é um fator fundamental em qualquer projeto de desenvolvimento de qualquer escala geográfica, regional, nacional, o que for. São vagas limitadas? As vagas para o doutorado e para o mestrado, elas são limitadas. E elas são limitadas em relação a quê? Em relação à disponibilidade dos professores. Então, por exemplo, nesse momento, eu, a professora Ione, estou oferecendo uma vaga para o doutorado e uma vaga para o mestrado. Digamos que eu dissesse, eu tenho 4 vagas de doutorado para oferecer. Então, essas vagas seriam ampliadas. Então, esse número, ele não é um número mágico. Os professores são sondados e indicam qual é a sua capacidade de orientação nesse momento. Com o doutorado, a gente tem que ter todo o cuidado, porque é a nossa primeira turma, então a gente quer ter o mesmo sucesso que a gente tem alcançado no mestrado, né? Sim, uma outra coisa que eu não posso deixar de aproveitar esse momento é dizer quanto os produtos do Geoprof, eles também têm atendido a determinadas especificidades e desafios da educação básica. Por exemplo, o trabalho com pessoas com NEE, com necessidades educacionais específicas. Então, nós já temos produtos voltados para crianças, para professores trabalharem com crianças com autismo,
temos produtos voltados para pessoas com baixa visão. Então, tem uma série de situações que antes ficavam um tanto invisível na formação do professor, sobretudo na graduação, e com a pós-graduação, por ter essa capacidade de verticalizar os campos da pesquisa, de aprofundar os campos da pesquisa, a gente vem dando algumas respostas bem significativas em relação a isso. Professor Ione, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, apenas agradecer a você mais uma vez esse espaço que você nos concede, Geraldinho também acompanhando tudo aqui atentamente e já pensando assim, a possibilidade de se candidatar ao doutorado. Eu vou, não agora, mas vou. Não agora, mas com prudência, né? Agradecer esse momento e convidar todos interessados no Geoprof em conhecer a nossa proposta, que leiam o edital, que acessem a nossa página virtual, que procurem os nossos professores, né? Lá na página virtual estão divulgados os nomes de todos os nossos professores, que busquem as informações para vocês ingressarem no programa, já sabendo qual o caminho a ser percorrido possivelmente, né, quando ingressarem, e que vocês acreditem que essa proposta é uma proposta assim, muito, muito significativa, não só para nós, aqui no campus de Caicó, mas também para toda a universidade, o campus de Natal, através do Xixila, e, quiçá, para a geografia brasileira, considerando ser o Geoprof ter essa perspectiva pioneira, né, ousada, inovadora, de pensar a formação de professores. São 7h47. Já a gente volta com mais informações.